protótipos que a gente consegue fazer aqui na universidade. A gente consegue fazer layouts de placa de uma face só ou de dupla face, tá? Mais tarde aqui eu vou mostrar para vocês a infraestrutura que a gente tem no laboratório. Acabou de chegar uma CNC para a gente, semana passada, aí hoje a gente arrumou um espaço para ela lá, e ela permite fazer dupla face, tá? Mas também é uma CNC que permite a gente fazer um protótipo, não seria o caso de fazer a produção em escala, né? Mas hoje a gente já tem aí várias empresas no mercado, a gente tem experiência com a empresa de Belo Horizonte, quando a gente quer fazer mais quantidade de plaquinha, e a plaquinha vem, né, profissional mesmo, com máscara verde, com furo metalizado, dupla face, então bem, com acabamento profissional mesmo, né, para os nossos protótipos. Mas isso aí fica assunto lá para o final. Então, assim, o objetivo da aula de hoje é passar esses conceitos práticos, né, de desenvolvimento de PCB, de layout de PCB, porque tem vários detalhes aí que a gente tem que observar, não é só simplesmente mandar auto-rotear lá e auto-desenhar, né, tem alguns softwares que tem essa opção, mas geralmente, indo por aí, a gente vai estar negligenciando alguns aspectos práticos, tá, que a placa pode não responder de acordo com o que você projetou, tá? Claro, essas ferramentas têm sua importância também, elas auxiliam a gente, principalmente em momentos ali que você cai numa encruzilhada, né? Você não sabe que caminho seguir na hora de colocar o dispositivo ou fazer o roteamento, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou passar aqui algumas observações também, né? Iniciais, que é de como gravar o microcontrolador, como é que vai fazer a alimentação do microcontrolador, tá? Então, alguns detalhezinhos, alguns exemplos, na verdade, para vocês já irem abrindo a cabeça, né? Porque vocês vão ter que pensar em tudo ali na hora que você for fazer um projeto de sistema embarcado, né? Em tudo eu quero dizer, em onde ele vai ser instalado, como que ele vai ser energizado, quais vão ser os conectores, ele vai estar ligado a quais dispositivos, né? Esses conectores, esse invólucro do sistema embarcado, ele está adequado para o ambiente que ele está operando, né? Cai tudo naquela questão dos requisitos. Então, não é só fazer a plaquinha também, né? Tem que pensar em toda essa estrutura aí do sistema embarcado, tá? Nesse alojamento, em como que ele se conecta com outros dispositivos, com sensores, né? Com algum equipamento lá de automação industrial, e por aí vai. Então, vamos lá, né, gente? A aula aqui, então, dividida em duas etapas. Primeiro, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? De cuidados que a gente deve ter aí na hora de projetar o sistema embarcado, né? A questão da alimentação, como é que eu vou energizar o sistema, se ele vai ter conexão com outros dispositivos, então vocês têm que pensar nos conectores, no alojamento para o sistema, né? Se vai estar adequado de acordo com o ambiente que ele foi projetado para operar. Então a gente tem que ter um cuidado aí de forma geral, né? O projeto não basta ser só o projeto do layout da PCB e fazer a plaquinha, né? Envolve mais coisas aí para o sistema operar de forma adequada, tá? E no final eu vou passar para vocês as dicas lá, né? Do livro lá, Instrumentação Eletrônica, livro espanhol, dicas de PCB, né, dicas práticas para a gente fazer um bom projeto aí de placa de circuito impresso. Então aqui, pessoal, tem um exemplo, né, o primeiro exemplo de uma plaquinha que a gente até fez no laboratório, que esse circuito aqui, né, com o microcontrolador, permite a gente alimentar a nossa placa, energizar a placa, aplicando uma tensão lá de 7 a 25 volts corrente contínua. Tá? Por quê? Dentro do projeto eu coloquei um regulador de tensão de 5 volts, né? Que é o LM7805. É um regulador de tensão bastante comum aí na eletrônica. E ele está aqui, né? Essa seta aqui, ó. 7805. Então, na entrada dele, ele suporta uma tensão aí de 7 a 25 volts. E na saída ele solta uma tensão aqui de 5 volts. Tá? Então, eu vou energizar o sistema como, né? Através desse terminal aqui, desse borne, né? Daí vocês têm que especificar, escolher também qual que seria o tipo de conector que vai aqui, né? Poderia ser um outro modelo também. E aqui eu entraria, né, com mais e menos, uma tensão maior do que 7 volts, até 25. E esse carinha aqui, nesse regulador, ele vai abaixar e regular a tensão para 5 volts. No datasheet dele, consta que você tem que colocar um capacitor de 330 microfarads
de 330 nanofarad ali na entrada, e na saída um de 100 nanofarad, tá? Para ele operar de modo adequado. Não é um regulador aí muito eficiente, né? Então ele transforma boa parte da energia em calor, principalmente quando você joga uma tensão grande aqui nele, né? 25, seria um caso ruim. Então, dependendo da tensão que você for jogar, tem que colocar um dissipador de calor. E ele também, você não pode pôr 5 lá, né? Você tem que colocar, ele tem uma queda de tensão mínima especificada no datasheet, então ele precisa de pelo menos 2 volts a mais da tensão que ele vai regular. E coloquei aqui um diodo também, ó, pessoal, em série, para evitar que a plaquinha queime se a pessoa inverter a polaridade aqui da alimentação, né? O mais com menos, o simples diodo aqui já vai proteger e não vai deixar que a placa, o projeto inteiro ali seja danificado, tá? O que mais que eu previ aqui, ó? Coloquei um circuito de reset, então é um botãozinho lá no Master Clear, tá? Esse botão aqui, então, ó, tem um circuitozinho aqui com a resistência PUAP, e esse ponto aqui, ó, ele é enviado aqui para o Master Clear, tá vendo? Interconectado, né? VPP, Master Clear, VPP, Master Clear. A função aqui que eu estou apresentando para vocês por enquanto é só Master Clear. Então, sempre está em nível lógico alto, o Master Clear ele é barrado. Na hora que eu pressiono o botão, vai para o nível lógico baixo, o microcontrolador reseta, né, na hora que eu solto o botão. Quer dizer, na hora que eu solto o botão, ele volta para a operação, né, ele reseta na hora que você aperta o botão. E aí, pessoal, também tem esse mesmo pino aqui conectado a esse outro terminal aqui, ó, pode ser uma barra de pinos, né, e é um circuito que vai ter na placa também para fazer a gravação, onde eu vou fazer minha gravação em circuit. Então, lá na minha plaquinha, eu já teria 5 pinos assim, né? Uma barrinha de pinos na plaquinha. Onde eu vou pegar aqui o borne lá da minha gravadora, né? Então, a gravadora, daqui a pouco eu mostro para vocês ali. E vou conectar aqui, ó, na minha própria placa, né? Aqui está a placa, para fazer a gravação do microcontrolador, tá? Então, esse pino VPP aqui é uma tensão mais alta, em torno de 15 volts ali, que a gravadora, a programadora de memória flash, né, joga nesse pino aqui, ó, o mesmo pino 1, é o mesmo pino que tem a função de reset, ele vai jogar aqui essa tensão um pouquinho mais alta para permitir a gravação da memória flash do PIC, tá? O que mais? Aqui eu tenho circuito de cristal, que isso não é novidade para ninguém. Aqui são os outros pinos que a gravadora precisa, né, para operar, para gravar em circuit também conhecido como ICSP, precisa dos 5 volts, do 0, e 2 pinos aqui, um de clock e um de dados, né, que vai aqui no pino RB6 e RB7 desse PIC, tá? É a função PGC, PGD, um é para data e outro para clock, para fazer a gravação. Uma novidade aqui que a gente vai ver na aula de hoje são esses 2 capacitores aqui, parecendo que não tem função nenhuma, né? Tá vendo que tem aqui um capacitor ligado dos 5 volts para o terra, tá? Aí a gente vai aprender qual é a função desse capacitor daqui a pouco, né? Já é uma dica prática de hardware. Isso aqui são capacitores de desacoplamento que devem ter na placa, né? Para você garantir ali um bom funcionamento. A gente vai compreender qual é a função dele, o porquê dele aí nos nossos projetos, tá? Todo circuito com alimentação externa, todo circuito integrado tem que ter aí esses capacitores de desacoplamento, tá? Uns já são indicados no próprio datasheet. Prosseguindo aqui, então. Mais um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo particular para esse PIC que está aqui na tela, que é o 18F4550, que é um microcontrolador que tem USB. Então, ele não precisa de nenhum conversor, né? Para comunicar via USB. Ele já tem via hardware. Aqui, ó, D+ e D-, né? São os pinos aqui de dados da comunicação USB. Então, tem todo embarcado a tecnologia USB no microcontrolador, tá? E a gente pode também usar lá o conector, o próprio barramento da USB, para estar energizando o sistema. Né? Mais ou menos regulado ali, o que vem da USB, em torno de 5 volts. Então, é um conector lá com 4 pinos, tem alimentação e terra, alimentação de 5 volts, e D+, D- de dados, tá? Então, uma maneira, né, para projetos aí, principalmente que não seja muito crítico essa questão da tensão de alimentação
da regulagem da tensão de alimentação, né? A gente pode fazer esse tipo de plaquinha, né? Plugou no computador, já está alimentando e comunicando via USB. Claro, só vai ser energizada quando estiver plugada, tá? Aqui repete os outros circuitos, ó. Gravação, né? Reset e um pedaço aqui da gravação. Cristal aqui. Aqui são LEDs para status da USB, se tiver erro ou se estiver comunicando ok. Esse capacitor aqui extra, ele também faz parte da comunicação USB, né, que é exigido lá no datasheet. E aqui capacitores de desacoplamento, tá? O detalhe aqui que eu falei da questão da regulagem da tensão em 5 volts é porque o USB, ele tem um limite lá de fornecimento de energia, esse USB do nosso computador, né, a porta do laptop, tá? Que gira em torno ali de 500 mA, tá? Só que a gente já viu, né, lá na análise de circuitos, né, toda fonte de tensão tem uma resistência interna, né? E quanto maior a corrente que você quer exigir do seu circuito, maior também a perda interna. Então, pensa que isso aqui é a tensão nominal lá da porta USB de 5 volts, mas tem uma resistência interna. Então, o que realmente vai sobrar ali para o seu circuito, né, sempre vai ser menor do que os 5 volts, né? Por causa dessa queda de tensão aqui na resistência interna. Você vai lá mais próximo do limite, né, de 500 mA, certamente essa tensão também vai estar um pouco mais abaixo do que os 5 volts. Então, se o seu projeto exigir aí uma parte, por exemplo, de instrumentação, né, algum sensor, e realmente há necessidade de ter os 5 volts travados, né, não é uma boa estratégia usar alimentação por USB, não. Tá? Aqui está um exemplo, né, de uma fonte simétrica e uma fonte externa, com transformador, tá? Aquela questão que eu até falei na aula passada, ó, do TAP aqui, que a gente tem um transformador, a opção de pegar 127 ou 220 volts, né? Ficou legal aqui, né, que eu falei disso na aula passada. Então, a gente põe aquela chavinha aqui, ó, para a pessoa escolher qual que é a tensão da rede, né? Tem um fusível aqui também de proteção, que é legal pôr em série. Então, lá de cá tem a tensão mais alta. Aqui está um circuito de retificação, né? E eu vou ter aqui a possibilidade de ter aqui no caso aqui, o exemplo não está exatamente simétrica, faltou o regulador aqui 7912 também, né? Faltou um pedaço do circuito para eu ter o barramento aqui de menos 12, né? Era possível para esse transformador, porque ele tem aqui, ó, um tap central também no secundário, né? Você conseguiria pegar mais 15, menos 15, regular para 12 volts com esse 78012, com esse 7812, e regular aqui o menos 15 para 7, usando um 7912, né? Aí sim você teria aqui uma fonte simétrica com saída mais 12 e menos 12, tá? Então vocês já viram isso lá na eletrônica, né? Uma outra opção também é usar um circuito pronto aí de uma fonte chaveada, né? Que já tem ali a entrada. Nem precisa desse seletor aqui, né? Em algumas fontes lá chaveadas, porque ele já tem um range ali maior de entrada de tensão alternada. E a gente já tem ali na saída a tensão também regulada, tá? Tomar cuidado também, porque fontes chaveadas, né? Tem que avaliar a qualidade do sinal de saída dela, porque os circuitos aí com chaveamento, eles geram mais ruído, mais harmônicas aí, de repente, dependendo da sensibilidade do que você está alimentando, não é uma boa opção, tá? Ou então procurar uma que, né, garanta ali uma estabilidade, uma regulagem da tensão, de maior qualidade. Nesse circuito aqui também, eu nem estou tendo aquele retificador de onda completa, né? Estou tendo um retificador que só de meia onda, tá certo? Só tem um diodo ali para cada tensão ali no secundário do meu transformador, tá? Então teria a opção aí de fazer de onda completa, ficaria melhor um pouco, tá? Aqui, pessoal, alguns detalhes da gravadora, né? Tem uma gravadora aqui mais antiga, PIC-Kit 2, que grava, né, a grande maioria dos microcontroladores aí, 12, 16, 18F, tá? Da Microchip. E é isso, né? Ou você pode ligar aqui um
né, ele tem essas opções aqui, ó, a opção de um header, a opção aqui de um conector para barra de pinos, né, para você acessar esses pinos aqui importantes para a gravação, que é ground, alimentação, clock, dados e o VPP, né, que é a tensão de programação. Aí daí, pessoal, vocês podem comprar um socketzinho ZIF, né, que é aquele verdinho, né, que você consegue, é uma plaquinha extra aqui para a gravadora, você consegue vincar com seu microcontrolador e inserir ele aqui nessa plaquinha, né, que está conectada aqui, por exemplo, nesse header. E aí ela vai ter alguns jumpers aqui, né, para você escolher se é um pique de 40 pinos, de 20 pinos, né. Colocou ali, abriu o programa no computador, ligou o USB aqui, né, lá no laptop. Abriu o programa PicKit lá e transferiu o hexadecimal que você gerou lá do MPLAB, né, para a memória flash do microcontrolador que está aqui nesse conector. Outra opção é o que eu mostrei lá anteriormente, né, na própria placa, no projeto seus, né, você já vai ter aqui uma interfacezinha, né, uma barra de pinos, por exemplo, para gravação em CSP. E daí você só puxa um cabinho daqui para cá, ó. Tá? Então, com a própria placa já pronta, né, você consegue transferir e atualizar o firmware lá no microcontrolador. Né, são algumas opções. Tem que prestar atenção, né, no projeto da placa, em qual foi a escolha da pinagem aqui, né, se está adequada com a pinagem da gravadora, ou se eu tenho que fazer alguma mudança no cabo, porque cada gravadora tem uma sequência diferente aqui, né, de pinagem. Então tem que prestar atenção como que está o projeto da placa e como que é a pinagem da gravadora para não danificar aí o microcontrolador, tá? Uma terceira opção, né, que eu já vou adiantar, que é bom falar, que é a mesma que tem lá nas plaquinhas Arduino, muito comum, né, quando você compra uma plaquinha SOC, né, uma plaquinha que já é toda pronta para prototipagem, já tem a parte toda de interface, né, então é comum a gente também atualizar o firmware do microcontrolador por uma interface USB, né, eu tenho aqui na própria placa, tá, lá no Arduino a gente tem isso. Aí como que basicamente isso funciona para a maioria dos microcontroladores, né, das plaquinhas, né? Os microcontroladores, eles têm uma tecnologia lá que chama bootloader, tá? Então, o que vocês fazem? Na primeira vez, né, o que é o bootloader primeiro, né? É um programa que ele, para ser gravado a primeira vez no microcontrolador, ele precisa de uma programadora de memória flash igual essa aqui. E a partir do momento que você gravou esse programa, ele ocupou uma parte lá de sua memória flash disponível no microcontrolador, só que esse pedacinho de código, ele permite agora reprogramar a memória flash com o firmware sendo passado pela interface serial do microcontrolador, tá? Então, né, o microcontrolador, previamente, com essa instalação do bootloader na memória flash dele, ele permite aqui você vir com um computador, ligar aqui um cabo USB na própria placa. Geralmente essa placa tem um circuitozinho aqui, um circuito integrado de conversão de USB para serial, para o ART, né, que aqui eu teria um RX, TX, serial comum lá do microcontrolador. Então, né, esse aí já faz a conversão aqui para a gente, né, da serial, que é comum em todos, né, a maioria dos microcontroladores, ou até se ele tiver ali só portas de entrada e saída, né, digitais, daria para emular aqui uma porta serial. Só que a tecnologia do bootloader, o microcontrolador tem que possuir, né? Não é qualquer um que tem, não. Então, instalei o bootloader, eu com esse conversorzinho. Esse conversor aqui que eu estou tentando explicar para vocês, ele já vem na placa. Então, vocês podem comprar também um conversor, né? É um pedacinho de hardware, assim, que vem aqui com o conectorzinho USB, do lado de cá ele vem alimentação, TX, RX e ground, bem pequenininho, e aqui dentro tem esse circuito que eu estou falando para vocês, que geralmente é aquele circuito FTDI, né, que é um conversor USB UART, famoso aí, né, é o mesmo conversor que tem nessas plaquinhas Arduino, né. Então, é uma opção interessante, né, porque assim, ela facilita muito o desenvolvimento, porque você estando com o computador plugado aqui, você não precisa da gravadora, né? Ele está plugado USB, você já tem a comunicação, você já tem tanto a comunicação formada aqui, estabelecida, serial com o microcontrolador, quanto também você tem a possibilidade de atualizar o seu firmware
né, pela própria USB. Então, é uma mão na roda. Para aquele microcontrolador especial que eu mostrei atrás ali, né, especial quer dizer que ele tem uma particularidade de possuir a USB interna no chip, ele nem precisa desse conversor aqui FTDI, tá? Porque ele já tem lá dentro dele toda a parte da USB pronta, né, no microcontrolador. Só que é um microcontrolador um pouco mais caro, exatamente porque ele possui USB, tá? Não é particularidade só dele, não. Vocês vão encontrar vários outros aí, microcontroladores com USB nativa, tá? Só que você paga um pouquinho a mais por isso. Então, basicamente, são essas opções que a gente tem aí, né? Não só nos microcontroladores PIC, mas em outros fabricantes para estar gravando o microcontrolador, tá? Bootloader é mão na roda. A desvantagem aqui, ocupa um pedaço da memória, então se você estiver precisando de um... Se o seu requisito ali, né, exigir um programa maior, de repente nem compensa pôr o bootloader, porque senão você tem que trocar de hardware, com memória maior, né, só para poder ter o bootloader. Então tem que pesar se compensa ou não. Também, se você não tiver, você tem que ter a gravadora, tá? Mas essas gravadoras aí, ó, são hardwares muito baratos também, tá, gente? É em torno aí de, né, faixa de R$100 para Atmel, para PIC, você compra a gravadora 100, R$200, dá para encontrar. Ó, pessoal, então aqui, última opção, né, última não, penúltima, a gente tem essa gravadora mais nova, né, a PIC 3. Aqui também tá a pinagem dela, ela já é mais compacta, né, mais bonitinha. E um detalhe também que eu esqueci de falar, né, permite depuração. Então, você consegue, lá com o seu MPLAB ligado, né, no computador, depuração via hardware aqui, né, tá com o MPLAB ligado, tá conectado aqui na USB dela que tá aqui, ó. E aqui tá indo lá na sua placa já, ó, placa pronta que tem a interface lá, ISP igual no slide anterior. E aqui tá o PIC, né. Então, você consegue habilitar lá e consegue lá dar pause, dar play, né, verificar linha por linha de código lá, ele sendo executado aqui no PIC, né. Então, é um artifício muito importante aí para investigar se está tudo certo, né, se você previu todas as condições, né, em cada pause você consegue verificar o estado de memória, estado dos registradores, né, tu consegue visualizar tudo ali em funcionamento no microcontrolador de forma mais detalhada, parando ali naqueles pontos mais críticos, né, para investigar se está tudo ok com o seu projeto, tá? E uma última opção, né, essa aqui também, programadora mais antiga lá, né, da Microchip, a ICD2, tá? Então, aqui tem até o detalhe no manual dela, a gente tinha ela no laboratório, essa queimou, as duas que a gente tinha. Então, olha só aqui também outro detalhe importante, né, que está tendo no manual dela, é dizer que é o seguinte, apesar do RB6, RB7 lá, pino da porta digital B, eles serem usados para clock e para dados, vocês têm que pensar que eles só são usados só no momento da gravação. Depois da gravação, vocês podem usar à vontade essas pinos aqui como porta digital, tá? Então não tem problema. E o Master Clear também, né? O Master Clear, só na hora de gravar, ele tem a função VPP, depois ele pode ter a função Master Clear. Então, geralmente, a gente até põe, quando necessário, a gente põe um botãozinho aqui, ó. Deixa eu pensar bem aqui. Não é só isso, né? Eu teria que pôr um botão ligado para o terra, né? Então, agora, se eu pressiono esse botão, Master Clear vai para o nível lógico baixo, isso aí reseta. Do jeito que está aqui, só com a resistência de 5 volts ali, ó, só o pull-up, né? Eu não tenho um botão para resetar, não tem problema, o PIC vai funcionar, e também, na hora que eu precisar gravar o programa, esse mesmo pino vai ter a função, né, lá da gravadora de VPP.